Agricultura BR, oferecimento Parceiros do Campo, Irrigação Penápolis, soluções de irrigação personalizadas. Unipasto, lado a lado com você, produtor rural. Silos e secadores Pagé, uma nova safra para o Brasil. Coima, qualidade que pesa exato. Tecnologia, qualidade e eficiência são as marcas da Irrigação Penápolis, empresa que atua na fabricação e comércio de sistemas de irrigação, microaspersão, peças e assistência técnica, com diferenciais exclusivos na fabricação de pivôs e acompanhamento técnico do projeto após venda. A empresa se tornou a marca de confiança desde 1998. Irrigação Penápolis. Fone 18 3654 2248. Conheça os silos e secadores da Pagé, uma empresa consolidada no mercado, com mais de 50 anos de tradição e com uma linha completa em equipamentos para armazenagem. Trabalhando com uma ampla cadeia de exportação, a Pagé alia qualidade e durabilidade aos seus produtos, tendo pontos de venda espalhados em todo o Brasil. Procure o vendedor Pagé mais próximo de você. Silos e secadores Pagé, uma nova safra para o Brasil. Chegou o novo tronco Coima. Robuste. Tronco Robuste. Único com estrutura de arcos monobloco. Uso de fixadores especiais. Guilhotinas de correr. Preparado para as balanças eletrônicas Coima. Sistema anti-ruídos. Pisos anti-estresse. Trincos de manejo rápido. Robuste. 5 anos de garantia. Tronco Robuste. Segurança para você e bem-estar para seu rebanho. Coima. Aqui o peso é bruto. Boa tarde, seja bem-vindo. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Olá, uma boa tarde a você. Hoje é quarta-feira, dia 4 de novembro. Você vai ver nesta edição. Os números finais das exportações de soja no mês de outubro pelas tradings que operam no Brasil. Pela primeira vez na história, outubro teve um volume de 2.600.000 toneladas. Os preços do feijão no Brasil encontram um novo suporte, estão em alta. Você vai conferir também as questões ligadas ao café, as chuvas que chegaram, segunda florada, dando positivo principalmente na região sudeste do país. E também nesta edição você tem informações a respeito da produção de milho nos Estados Unidos. Olha, o país está em plena colheita, colocando mais milho no mercado, enquanto isso as exportações estão bastante amarradas. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo que você precisa saber, começa agora. Agricultura BR. O mercado futuro da soja vem operando em alta nesta quarta-feira na Bolsa de Chicago. Vamos conferir como é que estão os negócios. Soja que já vem desde essa última terça-feira em movimento altista e hoje segue com alta no mais curto prazo, vindo com uma leve alta para novembro de 0,28% a $8,81 por bushel, portanto, é o maior valor de negociação de hoje. Janeiro com negócios a $8,83 mais 25 por bushel, alta de 0,48%. Março, $8,85 mais 75 por bushel, alta de 0,51%. E maio, $8,90 mais 50 por bushel, alta de 0,45%. Já o dólar aqui no Brasil ontem fechava em movimento de baixa, sendo negociado a R$ 3,76. Na manhã de hoje também vinha em cenário negativo, caindo. Vamos acompanhar os negócios de agora, então, com o dólar aqui no Brasil. Moeda americana opera agora na estabilidade a R$ 3,77, na mesma cotação do fechamento de ontem. Tá aí, o dólar vem estável neste momento, 3,77. Esse número traz um resultado que não é muito bom para quem vende soja, Juliana. E por falar em soja, em vender soja, as exportações brasileiras em outubro chegaram pela primeira vez na história a 2.600.000 toneladas. Esse foi o volume de embarques neste último mês. Você acompanhou os destaques, o acompanhamento do que vinha acontecendo com as vendas de exportação de soja, com os embarques de soja das tradings que operam aqui no Brasil durante todo o último mês, juntamente com a equipe de grãos da
da Rural Business e nós vimos mostrando que realmente o volume se preparava para ser histórico e foi exatamente o que aconteceu. Um volume bastante elevado em relação às exportações. Vamos conferir agora como é que ficaram esses números, os números para outubro, que trouxeram realmente um resultado extremamente positivo e com isso o Brasil deve ter agora, o Brasil inteiro com soja da temporada 14-15, deve ter em torno de 1 milhão de toneladas, 8 dias de consumo apenas garantidos. Você tem aqui o que aconteceu nos meses de outubro nos últimos anos, os últimos 5 anos, que mostra muito claramente que teve realmente um mês de outubro de 2015 um volume bastante elevado. 2010 tinha 1.410.000 toneladas, nós tivemos também em 2013 um volume mais expressivo com 1.500.000 toneladas e agora 2015 2.590.000 toneladas que foram exportadas, quase 2.600.000, um volume realmente muito superior ao que vinha acontecendo, que acontecia em outubro do ano passado. Os preços internacionais estão mais baixos, esse fato também é importante. Comparado com os últimos 6 anos, com o valor da tonelada em dólar, é o mais baixo em 6 anos, ficou em 381 dólares por tonelada de soja. Ainda assim, o faturamento foi bastante elevado em dólares. Quer ver só? Aqui nós mudamos o quadro e mostramos que as exportações brasileiras de soja, feitas pelas tradings que operam no país, chegaram a 990 milhões de dólares, também valor recorde para o mês de outubro, deixando muito para trás, ficou quase 3 vezes superior ao faturamento do ano de 2014 no mês de outubro. Portanto, exportações de soja em alta em outubro. Brasil agora só tem 1 milhão de toneladas em estoque e mais. Exportações de milho também foram bastante altas. Trazendo agora informações a respeito do plantio da soja da nova safra 2015-2016. Bom, no Mato Grosso as chuvas continuam irregulares e apesar disso, a evolução na última semana foi significativa. Ela evoluiu para o dobro % da área semeada em apenas 7 dias. A gente vai saber agora com a Thaís Baroni como ficam as condições climáticas para os próximos dias no estado mato-grossense. Vamos ao vivo então até a Somar. Oi, Thaís, boa tarde para você. Qual que é a previsão para o Mato Grosso? Olha, Juliana, como você disse, as chuvas estão ainda um pouco irregulares sobre a região centro-oeste do país, especialmente sobre o estado do Mato Grosso, e nas próximas semanas essa situação não deve mudar. Uma área de baixa pressão se formou sobre a região centro-oeste no último fim de semana. As instabilidades associadas a esse sistema organizaram um corredor de umidade desde a região norte do país. Como a gente observa aqui, podemos ver bastante nebulosidade sobre o estado e essas instabilidades elas provocaram um aumento de umidade do solo sobre o estado do Mato Grosso. Como a gente observa aqui, a umidade do solo voltou a subir em grande parte do estado. Só mesmo nessa região o solo ainda continua um pouco seco, mas agora nas próximas semanas as chuvas elas devem atingir um pouco mais essa região também, aumentando a umidade do solo por lá. Neste primeiro período, até o dia 8 de novembro, as chuvas vão continuar mais concentradas no oeste do estado, na faixa leste também central. Teremos ainda chuvas irregulares e mal distribuídas, apenas 15 milímetros acumulados. Entre os dias 9 e 13 de novembro, a situação não muda muito. As chuvas elas ainda continuam mal distribuídas sobre todo o estado e não devem trazer grandes volumes de chuva. Novamente, apenas 15 milímetros em grande parte do estado do Mato Grosso. Entre os dias 14 e 18, aí sim volta a chover um pouco mais, principalmente sobre o sul do estado, na divisa com o Mato Grosso do Sul e também com o estado de Goiás. Teremos até 30 milímetros acumulados entre os dias 14 e 18 de novembro. Juliana. Tá certo, Thaís. E nas demais regiões produtoras de soja, como fica o clima? Por exemplo, na Bahia, onde os produtores começaram a semeadura agora nesse fim de semana. Olha, infelizmente eu não trago boas notícias para o estado da Bahia. A previsão é de que o tempo siga bastante firme por lá agora nos próximos dias. Como a gente observa aqui também, a umidade do solo sobre o estado da Bahia está bastante baixa, solo muito seco na região. Nas áreas produtoras de Goiás, Mato Grosso do Sul e também do Paraná, a situação é um pouco melhor, as chuvas têm sido um pouco mais frequentes por lá. Inclusive, sobre o estado de Goiás, a umidade do solo também subiu um pouco, só que na Bahia ainda solo bastante seco. Nos próximos dias, infelizmente, as chuvas não devem retornar
falar sobre a região nordeste do país e sobre o estado da Bahia. Temos a atuação de um vórtice ciclônico nos altos níveis da atmosfera e esse sistema está impedindo as chuvas de chegarem até lá. Como a gente observa aqui, até o dia 8 de novembro não há previsão de chuva sobre o estado da Bahia. As instabilidades ainda continuam mais concentradas entre o sudeste e o sul do país. Entre Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná, as chuvas continuam com um pouco mais de intensidade até pelo menos o dia 8. A partir do dia 9, elas voltam a perder um pouco mais de força, mas elas ainda continuam um pouco mais frequentes. Sobre o estado de Goiás, 15 milímetros acumulados. Entre Mato Grosso do Sul e Paraná, os acumulados variam dos 30 aos 50 milímetros. E sobre o estado da Bahia, como a gente observa, pouquíssima chuva no sul do estado, apenas 5 milímetros acumulados em 5 dias. A partir do dia 14, algumas instabilidades elas voltam a chegar um pouco mais sobre o estado da Bahia, mas ainda provocando chuva bem fraca e irregular, apenas 5 milímetros acumulados em grande parte da região. Vai voltar a chover mais forte neste período sobre o estado do Paraná, com acumulados passando dos 70 milímetros. Juliana, daqui a pouco eu volto com mais. Obrigada, Thaís, e até daqui a pouco, então. Por aqui é hora de cotações de mercado. Veja como estão os valores da saca da soja hoje em todo o país. Uma das causas de maior efeito na perda de produtividade das lavouras de soja são as ervas daninhas. Para falar sobre este assunto, a repórter Miriam Valadares conversou com um pesquisador que falou a respeito do controle dessa praga. Estamos aqui na Embrapa Agropecuária Oeste e vamos conversar com o pesquisador Germani Consenso, que vai falar sobre as plantas daninhas. Pesquisador, eu quero saber, nesta época de semeadura da soja, qual que deve ser a preocupação do agricultor em relação a essas plantas daninhas? Enquanto que elas podem prejudicar aí a produtividade da cultura? As plantas daninhas, dependendo do nível de infestação, do porte das plantas, podem comprometer até 80% a 85% da produtividade da cultura. Isso é bastante sério. E quais são as principais plantas daninhas? Nós podemos ressaltar duas no estado, que são a buva e o capim amargoso, por causa de uma habilidade que elas adquiriram de sobreviver à aplicação de herbicidas antes letais. Então, como elas são altamente competitivas e de difícil controle, elas trazem um grande prejuízo à cultura da soja ou à cultura do milho implantada nessa época. Quando se fala no país de uma forma geral? A buva ela está mais distribuída no país. Ela está ainda ausente na região norte, um pouco na região nordeste, mas no resto do país ela é bastante séria. O capim amargoso, do Paraná para cima, ele já representa um problema bastante sério à produtividade da soja. E quais seriam as formas de controle? O primeiro ponto é que hoje, com essa característica herdada de resistência a herbicidas, não se pode pensar somente num manejo pontual. Ou seja, eu não posso pensar em plantar a soja, depois aplicar um herbicida e esperar que isso seja suficiente. Então tem que pensar num manejo de longo prazo. O ideal é muita palha no sistema. Então, na safrinha, já pense em plantar um trigo ou um milho consorciado com braquiária que deixe palha no sistema. Dessa forma, a infestação por ocasião do plantio da soja vai estar bem menor e os herbicidas vão funcionar melhor. Então, nesse momento, se faz uma boa dessecação com o herbicida glifosato associado a outros herbicidas eficientes sobre essas espécies, porque elas são resistentes ao glifosato. E depois, neste momento, então, na pós-emergência inicial da soja, deve-se pensar em fazer uma aplicação de um herbicida que proporcione o controle das plantas novas, das plantas recém-emergidas. Planta velha de buva ou capim amargoso é muito difícil de se controlar. Ok, muito obrigada. Nós acompanhamos então as dicas do pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, Germani Consenso. Miriam Valadares para o SBA.
Os prejuízos são grandes, então por isso é muito importante o trabalho de prevenção nas lavouras. Ainda nessa edição você acompanha outra reportagem da Miriam Valadares, tratando a respeito das doenças que atingem as lavouras de soja. Bom, por aqui agora o assunto é feijão e a gente vai saber como fica a previsão do tempo para as áreas produtoras do grão no Brasil. Isso porque a chuva nos últimos dias foi favorável para dar início à semeadura na divisa entre os estados de Goiás e também Minas Gerais. A Thaís está aqui de volta com a gente para trazer o destaque para o feijão, então. Enquanto isso, Thaís, a gente tem informação de que tem muita chuva na região produtora de São Paulo. Já já a gente fala sobre os efeitos dessa chuva nos preços do feijão, mas antes disso, traz para a gente como que fica a previsão do tempo, então, para essas regiões produtoras. Olha, Juliana, nos últimos dias choveu um pouco mais sobre as regiões produtoras de Goiás e também de Minas Gerais. A umidade do solo nessa região está bastante elevada, mas sobre o estado de São Paulo é que a umidade do solo está bem maior, principalmente na faixa leste do estado. A previsão para a tarde de hoje é ainda de pancadas de chuva nessas áreas de divisa entre os dois estados, principalmente sobre o sul de Goiás e também oeste de Minas. Em São Paulo, nessa área mais escura aqui do mapa, a previsão de chuva forte ainda na tarde de hoje. Amanhã a situação não muda muito, as instabilidades continuam ainda concentradas sobre essas duas áreas, provocando pancadas de chuva também sobre a divisa dos dois estados. Na sexta-feira, a situação também não muda muito, continua chovendo ainda sobre as áreas de divisa de Minas e também de Goiás. Essa chuva em Minas e em Goiás ela é um pouco mais irregular e não vem com tanta intensidade. É mesmo sobre o estado de São Paulo que chove um pouco mais forte até o fim desta semana. Como a gente observa aqui no acumulado, apenas 15 milímetros nessa região e mais de 70 milímetros entre o sul de Minas e São Paulo. Então, nessas áreas produtoras aqui de Minas e Goiás, ainda continua chovendo um pouco mais nos próximos dias, mas ainda de maneira irregular. A partir do dia 9, a chuva vai perder um pouco de força sobre o estado de São Paulo. Entre os dias 9 e 13 de novembro, apenas 30 milímetros acumulados em grande parte do estado, e entre Minas e Goiás continua chovendo aí apenas 15 milímetros neste período. A partir do dia 14, aí sim, novamente, as chuvas voltam a ganhar força, principalmente sobre o estado paulista, mais de 50 milímetros acumulados em grande parte do estado, e em Goiás e também no oeste de Minas, volta a chover um pouco mais forte neste período também, com acumulados passando dos 30 milímetros, Juliana. Tá certo, Thaís. Obrigada, então, pelas informações. Já já ela volta com outros destaques pelo clima, pelo Brasil, sobre o clima. Bom, por aqui, como ela trazia informações a respeito do feijão, o preço do feijão encontrou novos patamares no mercado físico do Brasil, com a baixa oferta do produto com qualidade no Sudeste por conta dessas chuvas que têm ocorrido por lá nos últimos dias, aliado à baixa disponibilidade do grão no Nordeste, já que a região diminuiu a sua área cultivada, a disputa pelo feijão no mercado do Brasil aumentou e com isso os preços subiram bastante, dispararam. É o que a gente vai acompanhar agora de acordo com o Centro de Inteligência do Feijão. Você tem a cotação do feijão nas qualidades 9, 8,5, 8 e 7,5, cotações do dia de ontem, 3 de outubro. Em São Paulo, feijão carioca, nota 10, que tem a melhor qualidade, atingiu nesta terça R$ 175 a saca, alta de 6% em apenas uma semana. Na comparação com um ano atrás, a valorização passa de 50%. Já o feijão carioca tipo 8,5 atingiu R$ 160 no dia de ontem, registrando alta de 6,6% na semana e de 68% em um ano. As qualidades 8 e 7,5 atingiram na cotação de ontem R$ 150 e R$ 125, respectivamente, no estado de São Paulo. Bom, a gente confere agora mais cotações do feijão, mas desta vez tomando como referência o estado do Paraná.
você que nos acompanha ao vivo de todo o Brasil, mande o seu recado para a gente, compartilhe a sua opinião sobre os assuntos que a gente traz aqui no programa. E a gente manda um abraço aqui agora, então, para Tarcílio, ele que é de Bom Jesus, do Itabapoana, no Rio de Janeiro. Obrigada, Tarcílio, pela companhia. E também ao pessoal da Abramilho, Associação Brasileira dos Produtores de Milho, que também estão sempre ligados por aqui e compartilham com a gente contatos através do Twitter. Tá certo, e no Twitter também tem o Marcos Santos e a Isa Pegoré, todo esse pessoal aí que a gente falou aqui no começo, estão acompanhando o programa pelo Twitter e também o programa pela internet. Você já sabe, acesse o portal do SBA1 que você consegue acompanhar toda a programação ao vivo do Canal do Boi. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem os indicadores do agronegócio brasileiro. Amigo produtor, após 17 anos de pesquisa, a Embrapa lançou mais uma opção de capim braquiária com total confiança nos resultados. O BRS Piatã é adaptado aos mesmos solos do braquiarão, sendo resistente em solos arenosos e apresentando maior produção de massa no período das secas que o braquiarão e o charaés. Com massa de melhor qualidade, maior cobertura de solo, mais palatabilidade e digestibilidade e alta resistência à cigarrinha, o Piatã tem fácil manejo. Todas essas características trazem melhor desempenho animal com maior ganho de peso. Acerte na sua escolha. Escolha o BRS Piatã. Parceria Embrapa e Unipasto. Lado a lado com você, produtor. Venha participar deste grande evento. Leilão virtual Qualidade Total. 4 de novembro, quarta-feira, às 8h30 da noite. Oferta de 2.000 animais para cria, recria e engorda. Filmados no estado de Mato Grosso do Sul. Leilão virtual Qualidade Total. 4 de novembro, quarta-feira, às 8h30 da noite. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. O melhor tratamento curativo e preventivo contra a mastite está aqui no campo de ofertas. É o NTH Mastite da Vitalpec. Homeopatia veterinária, a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora para 67 4009 2220 e confira a nossa super promoção na compra de 2 ou mais baldes. O parcelamento é em até 10 vezes sem juros e o frete é grátis para todo o Brasil. NTH Mastite da Vitalpec, é certeza de resultado. As mais jovens doadoras qualificadas do Cinepol do Brasil estão no leilão virtual Safiras do Cinepol Grama e Convidados. 40 fêmeas que acabaram de receber qualificação entre 230 inscritas na última edição do programa premiado internacionalmente estão à sua espera com facilidade de pagamento. É neste dia 7 de novembro, sábado, 2 da tarde. Leiloeira Programa Leilões, organização S+ Cinepol e transmissão Canal do Boi. A Agricultura BR traz em destaque agora os indicadores da agropecuária brasileira. Atenção para os números da soja ontem aqui no Brasil. De acordo com cálculos feitos pela agência Rural Business, diante do dólar em queda frente ao real, o preço médio da saca de 60 quilos da soja caiu ontem aqui no país. Caiu 0,26%, retomando ao valor de R$ 75,70 a saca. Apesar dessa queda, o valor ainda é bem mais alto em relação ao que se tinha no ano anterior. Mas a gente retoma o assunto aqui para os últimos 30 dias, para a gente relembrar o que acontecia do dia 3 de outubro até ontem, 3 de novembro. Em 3 de outubro, o preço médio da saca era de R$ 76,38. Isso levando em consideração o preço pago aos produtores de 10 estados aqui do Brasil, que são referência no cultivo da soja. No dia 7 de outubro, o preço já caía para o patamar de R$ 74, caía ainda mais até
até o dia 10 de outubro, quando retomava o movimento de alta. No dia 14, recuperava o patamar de R$ 75,00, atingindo no dia 21, R$ 76,83. Esse foi o maior pico de preço para o período que a gente está analisando. Já no dia 26 de outubro, o valor caía novamente para o patamar de R$ 75,00, atingia R$ 75,53, até fechar no dia de ontem a R$ 75,70. Na comparação com um ano, este valor continua sendo bastante elevado, há uma alta de 26,5%, já que no dia 3 de novembro de 2014, o preço pago ao produtor era de menos de R$ 60,00. E por aqui agora o indicador boi magro no estado do Paraná. E olha, a evolução nos valores entre um ano e outro, portanto, data do dia 3 de novembro do ano passado e 3 de novembro de 2015, apresenta uma alta de 14,7% para a unidade do boi magro, chegando a 1.950 no fechamento de ontem pela unidade. É o que você confere comigo aqui, comparação entre 2014 e 2015, mostra a evolução de 1.700 para 1.950 reais, 14,7% de alta. Nos últimos 30 dias, esse valor acabou reduzindo um pouco no estado do Paraná para o boi magro. Há 30 dias o valor era de R$ 2.000, são 1.950, agora caiu cerca de 2%. O preço do milho também caiu ontem na média geral aqui no Brasil, retomando ao patamar de R$ 27,00. Chegou a ser negociado a R$ 27,94, levando em consideração uma média feita com 8 estados produtores. A queda de ontem foi de 0,32% em relação ao fechamento da última sexta-feira. A gente acompanha agora o que ocorreu nos últimos 30 dias. Você vê uma queda de 1,1%, levando em conta o período do dia 3 de outubro até 3 de novembro. Em 3 de outubro, superava os R$ 28,20, atingindo R$ 28,25. Logo em seguida, sofreu uma forte queda, diante também da queda do dólar frente ao real. Novamente, recuperou o patamar de 28 no dia 10, quando atingia a média de R$ 28,06. Esse patamar se mantinha até quase fim de outubro, última semana do mês, quando no dia 26, atingia mais uma vez a casa dos R$ 27,00. No dia 26, ficava então em R$ 27,56, recuperou boa parte das perdas nos últimos dias, mas nesta terça-feira voltou a cair a este patamar de R$ 27,94. Apesar da queda de mais de 1% em 30 dias, no acumulado do último ano, aí sim ainda tem uma alta bastante significativa de mais de 26%. E olha, vamos saber agora do indicador boi gordo do Brasil, que traz 14 estados brasileiros, uma média nacional, que ontem fechou em R$ 144,75 o valor da arroba. Esse valor, comparado com o dia 3 de novembro do ano passado, traz uma alta de 10,9% para esse importante indicador. Vamos ver agora como é que fica então a comparação com os valores anuais. Você vê aqui 2014, dia 3 de novembro, eram R$ 130,55, vem para R$ 144,75 a arroba do boi gordo, média nacional, uma alta de 10,9%. Em 30 dias, esse mesmo indicador apresentou uma alta também. A alta para o indicador boi gordo Brasil foi de 1,71% no último mês. Já o indicador Café Sul de Minas, cálculo feito pela Rural Business para saber qual é o preço pago ao produtor de arábica nessa região produtora do Brasil, se manteve estável nesta terça-feira. A saca de 60 quilos do grão foi negociada a R$ 485,00. Nos últimos 30 dias, aí a gente registra uma queda de 2,5%, já que há 30 dias atrás o valor era bem inferior. A gente pode trazer agora aqui na sua tela, você vê uma queda de 2,51%, já que no dia 3 de outubro o preço médio era de R$ 497,50. Você acompanha comigo no gráfico que no dia 13 de outubro foi o maior preço desses últimos 30 dias, de R$ 502,50. Esse valor veio abaixo novamente, perdendo o suporte de R$ 500, fechando esse período, portanto, a 485. Já à frente de 2014, aí sim, há uma alta considerável de 4,9%.
E olha, alguns produtores de café na região sul de Minas Gerais já registram a segunda florada do café, graças ao tempo que mudou, as chuvas chegaram e com isso na região sul de Minas a segunda florada já se faz presente e, aliás, bem mais favorável do que a primeira. Por conta disso, muita gente que opera no mercado já começa a acreditar que a formação dos chumbinhos, é a primeira fase ali para o café, pode acontecer de uma maneira mais favorável e começam a acreditar que a safra, próxima safra, pode ser um pouco melhor, depois de 2 quebras consecutivas e uma expectativa de safra agora, essa safra que está tendo a florada, também não há, por enquanto ainda não é muito positiva por conta das previsões climáticas para o mais longo prazo. O mais longo prazo ainda mostra umidade de solo ainda inadequada para o café e ainda chuvas que continuarão irregulares para os próximos meses. Negócios agora para o mercado futuro do café, tanto aqui no Brasil quanto no cenário internacional. A gente começa falando dos negócios aqui no país, porque ontem, depois de um dia de queda, o café hoje sobe na BMF Bovespa. Vamos acompanhar os últimos negócios, então. Você tem a posição de dezembro subindo 1,37% em relação ao ajuste anterior, negociando a saca de 60 quilos agora a $148. Já a posição de março sobe 1,33%. É negociada agora a $152,30 a saca de 60 quilos. A posição de setembro de 2016, que é o mês quando há a maior entrada da safra brasileira, também já tem contratos negociados. São 80 agora, operando com alta pouco abaixo de 2%. Negócios a $150 a saca de 60 quilos. E quem vinha em alta antes do Agricultura BR entrar no ar era o café negociado na Bolsa de Nova York, café arábica. Vamos saber como é que estão as posições agora, porque ele vinha ganhando mais de 1% nas posições de mais curto prazo. É o que nós acompanhamos aqui. Posição de dezembro ganha 1,08%, negociado a $1,21 mais 55 por libra-peso, é quase o valor máximo negociado no dia de hoje. Março, $1,24 mais 80 libra-peso, alta de 0,97% para essa posição. Maio, $1,26 mais 85 por libra-peso, uma alta de 0,91%. E julho, $1,28 mais 90 por libra-peso, alta de 0,90% para a posição. Posições de mais curto prazo ganhando acima de 0,9% nesta quarta-feira. Já o café Robusta ou Conilon, negociado na plataforma Life em Londres, hoje mais cedo vinha em queda. Depois de um dia de forte alta por lá, negócios acima dos valores mais altos dos últimos 19 dias para a posição de mais curto prazo. A gente vai acompanhar então agora se essa baixa continua e olha só, Robusta muda o rumo dos negócios, vem com uma alta bastante expressiva no dia de hoje. Posição de novembro sobe agora 2,67%, negócios a $1.651 a tonelada. A posição de janeiro vem a $1.673, com alta de 1,70%, enquanto março sobe 1,63%, negócios a $1.682 a tonelada. A posição de maio de 2016, que já chegou hoje acima de $1.700, agora vem a $1.698, com alta de 1,49%. Se você avaliar a última coluna da sua tela, onde diz cotação mínima, a partir da posição de novembro de 2015, você avalia que as cotações hoje já operaram com baixas bastante expressivas. Neste momento, vem próximas à cotação máxima do dia, portanto, Robusta em cenário positivo nesta quarta-feira.
E olha, já participou da enquete do Agricultura BR desta semana? Olha só, nós queremos saber se você, produtor rural, já fez o cadastro ambiental rural. É importante lembrar que o prazo encerrou em maio deste ano, só que ele foi protelado até maio do próximo ano. No começo do mês de maio de 2016, encerra esse prazo. Portanto, o produtor tem 6 meses para fazer esse procedimento. Nós queremos saber se você fez e, se não fez, o que está acontecendo, quais são os problemas que você está enfrentando para fazer a declaração. Quer saber como responder, como participar do programa? Então, preste atenção agora. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em 3 horários, sempre com você. Veja daqui a pouco, enquanto os Estados Unidos avançam com a colheita do milho, colocando cada vez mais cereal no mercado, as exportações seguem bastante travadas. Você vai ver também que representantes de Cuba que é o maior comprador de arroz do Brasil, estão no Rio Grande do Sul e fizeram visitas às áreas de produção, assuntos de logo mais aqui do Agricultura BR. Dole duas vendido. Na batida do martelo, eu vendo a melhor genética de corte leite. E quando o negócio é formação de pastagens, eu uso e recomendo Sementes Agromax. É mais qualidade, é produção própria, é preço justo, não tem erro. Sementes Agromax, parceira forte do agronegócio brasileiro. Ligue para Sementes Agromax, que dá negócio. Sementes Agromax. Plante qualidade e colha lucros. As mais cobiçadas genéticas de trabalho e velocidade. Primeiro leilão Aras CMV. 7 de novembro, sábado, às 2 da tarde. Oferta de 48 lotes da raça quarto de milha. Machos, fêmeas e coberturas. No Aras CMV, em Regente Feijó, São Paulo. Confira condições de pagamento. Primeiro leilão Aras CMV. 7 de novembro, sábado, às 2 da tarde. Realização WV Leilões. Transmissão Novo Canal. Tecnologia, qualidade e eficiência são as marcas da Irrigação Penápolis, empresa que atua na fabricação e comércio de sistemas de irrigação, microaspersão, peças e assistência técnica, com diferenciais exclusivos na fabricação de pivôs e acompanhamento técnico do projeto após venda. A empresa se tornou a marca de confiança desde 1998. Irrigação Penápolis. Fone 18 3654 2248. Novidade no campo de ofertas é a Lemon trazendo tecnologia em telecomunicação. Patrícia, fala mais pra gente. Esse aqui são os nossos receptores para antena parabólica, esse analógico e digital, esse analógico digital e HD com conversor integrado, ele reproduz e lê mídias e eles vêm com controle remoto inteligente. Isso permite a gente controlar tanto o televisor quanto o receptor com um único controle remoto. E o LNB? O LNB multiponto, a gente consegue colocar até 5 receptores dentro de casa, todos com programação individual. E esse telefone bonito? Esse aqui é o nosso celular de mesa, ele é dual chip quadriband desbloqueado para todas as operadoras. Que maravilha! 6740-09-2220. Ligue já e adquira o seu.
Agricultura BR de volta e agora para trazer os destaques do mercado internacional do milho. Bom, e o milho hoje, diferentemente da soja, opera em queda na Bolsa de Chicago. A gente vai acompanhar as negociações agora, já você tem os fundamentos para essa queda. Você tem o milho negociado em Chicago vindo com queda inferior a 1%, mas a posição de dezembro já cai 0,85%. É negociada agora bem próxima à cotação mínima do dia, a R$ 3,77 centos mais 25 por bushel. A posição de março vem a R$ 3,85 mais 75, queda de 0,77%. Maio cai 0,75%, é negociada a R$ 3,91 mais 75, enquanto a posição de julho cai 0,75% também, negociada a R$ 3,96 mais 25. Todas as posições, Fabiano, bem próximas aos valores mínimos negociados hoje. E o milho, que já tem as suas questões particulares, também sente os efeitos da queda forte para o trigo. O trigo vinha caindo um pouco mais forte no dia de hoje mais cedo. Daqui a pouco nós vamos ver esse mercado também. Porque antes nós falamos a respeito do milho, porque o milho vive uma situação diferente. Ontem aqui no Agricultura BR nós destacávamos que a colheita do milho atingiu 85% dos 32.660.000 hectares que foram cultivados com esse cereal. Isso representa cerca de 292 milhões de toneladas de milho que já saíram dos campos dos Estados Unidos, que estão abarrotando os armazéns. Tem milho para fora. Semana passada a gente destacava, tem milho a céu aberto nos Estados Unidos, lá naquele país. E com isso, os preços vão sendo pressionados na Bolsa de Chicago. Mas são pressionados por conta desse volume muito grande que é colocado à disposição, mas também das exportações. Olha só, vendas de exportação de milho dos Estados Unidos seguem bastante baixas no comparativo com os últimos anos e também com o ano passado. Vamos agora acompanhar alguns fundamentos para o mercado internacional do milho em Chicago. Primeira semana de novembro, você vê o que acontece com a colheita dos Estados Unidos. Ela vem aqui abaixo do que acontecia nos anos de 2010 até 2012, vem bem acima do que acontecia no ano de 2014, atinge 85%, portanto, dos 32.660.000 hectares que foram cultivados com cereal. Dando sequência às informações, nós temos aqui um outro destaque, são os estados norte-americanos no dia 1º de novembro em relação à colheita, já resultado de colheita. Você vê aqui que Iowa vem com 52.160.000 toneladas que já foram retiradas dos campos. Na sequência, Illinois, 47.670.000 toneladas. Minnesota colheu 32.960.000 toneladas de milho, Nebraska 31,5 milhões e Indiana 19.840.000 toneladas, totalizou aqui 292.700.000 toneladas de milho. É muito milho que se tem no mercado americano, eles colhem, produzem muito milho, a produtividade é bastante elevada, 175,7 sacas por hectare, e os americanos colocam no mercado mais uma safra cheia. Essa safra cheia pressiona os preços, as exportações em baixa também, e com isso os valores cedem em Chicago. Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, a situação está boa para os produtores de milho aqui do Brasil para fazer a venda do cereal. Olha só, os produtores de Mato Grosso têm aproveitado os altos preços pagos pela saca e também a boa procura pelo milho brasileiro para acelerar a venda da sua produção, tanto da temporada 14-15 quanto da 15-16. O estado fechou o mês de outubro com 90% da produção da safra 14-15 negociada. Nessa mesma época do ano passado, apenas 70% do grão havia sido comercializado. Já o grão para a temporada que ainda vai ser semeada no estado, levando em consideração que Mato Grosso produz
grande parte da sua produção no milho de segunda safra, eles já negociaram 11% dessa futura safra. Nessa mesma época do ano passado, nada havia sido comercializado do milho da temporada 14 e 15. Bom, a gente segue falando sobre o cereal por aqui então, e agora a gente vai acompanhar como estão os preços do grão negociados no mercado futuro do Brasil. É aquele preço que a gente tem que ficar de olho, que é para saber como o mercado enxerga o preço do produto lá para frente. Vamos acompanhar então o milho negociado hoje na BMF Bovespa, vem acima de R$ 34,00 para a posição de novembro de 2015. Essa é a que tem o maior volume de contratos negociados, acima de 4.000, e eles operam em baixa. Queda de 0,76%, com a saca negociada a R$ 34,11. Já a posição de janeiro de 2016 negocia a saca a R$ 36,84, com queda de 0,67%. Já a posição de março tem apenas 50 contratos, vem também em cenário negativo, cai 0,22%, negócios a R$ 36,91. E a posição de maio tem 10 contratos a R$ 35,00 a saca. Por aqui, o Agricultura BR traz em destaque o histórico mês de outubro, histórico principalmente para o milho. Milho teve uma exportação nunca antes vistas nos portos do país. Totalizou 5.500.000 toneladas embarcadas no último mês. Olha, se for comparado com outubro do ano passado, é 75% superior. E é o principal mês. Nunca aconteceu em qualquer outro mês uma exportação tão elevada em 30 dias, o que confirma aquilo que nós víamos mostrando aqui no Agricultura BR a respeito dos embarques e também desse comprometimento em relação aos navios que vinham chegando para embarcar com milho. Foi bastante expressivo mesmo, mostrando uma situação bastante interessante para as tradings que operam no país. Vamos já trazer agora os fundamentos preparados pela Rural Business que mostram como é que ficaram esses embarques em volume e também em faturamento. Acompanhe comigo, você tem aqui as exportações brasileiras, o comparativo com os últimos meses de outubro dos últimos anos. Você acompanha que o ano passado e também 2013 foi bastante expressivo. 2013 chegou até quase 4 milhões, 3.950.000 toneladas, comparado com o ano passado de 3.180.000, ficou 75% superior, 5.550.000 toneladas. Eu reafirmo esse número, é realmente muito expressivo para o milho. Em 5 anos, a alta para o milho exportado, volume de milho exportado, foi de 265,3%, portanto, é o melhor mês em termos de exportação de milho de toda a história, não só pensando em outubro, mas em qualquer mês do ano. Dando continuidade a essas informações, vamos ver agora como é que ficou também o faturamento. Você tem aqui o faturamento em dólar, que totalizou 919.900.000 dólares com as exportações de milho. Observe que o ano de 2012 foi um pouco mais expressivo. 2012 chegou a 987.600.000 dólares, mas veja só, 919.900.000 dólares totalizam em reais, favorecido, o câmbio foi muito favorável, ainda é muito favorável para as exportações brasileiras. Em reais, o faturamento das tradings que operam no Brasil, elas conseguiram arrecadar, faturar 3.560 bilhões de reais, também um valor histórico em relação ao faturamento. As condições climáticas adversas têm sido o grande vilão dos produtores rurais brasileiros neste momento. Enquanto em alguns estados chove muito, em outros falta água. Se você, produtor rural, não sabe como agir, como fazer o planejamento da sua propriedade de acordo com as condições climáticas, acompanhe agora na reportagem. Um pesquisador fala sobre o assunto.
Um dos caminhos para se obter sucesso na atividade agropecuária é conhecer as condições climáticas de cada propriedade. Sobre este assunto, eu converso agora com o pesquisador Cláudio Lazarotto. Ele é pesquisador em agrometeorologia. O que tem sido feito hoje pelos produtores rurais, pesquisador? Olha, de uma maneira geral, o produtor rural, ele subestima o potencial dos conhecimentos agrometeorológicos da própria propriedade como ferramenta de gestão, como ferramenta de tomada de decisões e como um instrumento, um conhecimento a mais, principalmente para reduzir os riscos climáticos nas atividades agropecuárias. Então, o fato de ele dar pouca importância a isso ou o fato de não levar em consideração tamanhos são causas de muitos riscos e até de muitas perdas que ocorrem, ora por falta de chuva, ora por excesso de chuva, ora por ocorrência de veranicos. Uma mudança de visão, então. É uma mudança de visão, uma mudança de postura e que eles partem de uma coisa tremendamente simples, é medir e registrar todas as chuvas ocorrentes na propriedade, independente da época do ano, independente se tem. Conhecer o regime pluviométrico, quanto chove dentro da propriedade dia a dia, é uma ferramenta fundamental para a tomada de decisões. Uma propriedade que tenha mais de 200 hectares devia ter pelo menos mais de um pluviômetro medindo as condições de chuva, para que o produtor estabeleça ali dentro qual o regime de chuva de cada talhão, de cada área da sua propriedade e que se tenha então um conhecimento para dizer quando eu planto, o que eu planto, quanto invisto em fertilidade, qual a minha expectativa de produção e a gente daí consiga fazer uma gestão da propriedade não como um todo, mas a gestão tem que ser tão segmentada quanto as condições de solo e de clima ocorrentes dentro da propriedade. Aí sim você tem uma verdadeira gestão da propriedade, o que é o meio caminho andado para o sucesso. Ok, muito obrigada por sua entrevista. Fica então a dica do pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, Miriam Valadares, para o SBA. Seguindo com o programa, a gente traz para você agora mais informações de mercado, desta vez para o mercado do algodão. A gente vai passar pelo cenário internacional e nacional para saber o que tem acontecido com os preços. Bom, no cenário internacional, o algodão negociado em Nova York fechava ontem pelo segundo dia seguido em queda. E essa queda se dá por conta do bom desenvolvimento das lavouras de algodão no Texas, o maior estado produtor de algodão dos Estados Unidos. No dia de hoje, o algodão já operou em baixa, já operou em alta, oscila bastante em Nova York. E a gente acompanha agora as negociações. Você vê neste momento o algodão operando praticamente na estabilidade. A posição de dezembro de 2015 sobe no momento, já deixa de subir, opera agora bem estável no mesmo valor do fechamento de ontem, a 62 centes de dólar mais 57 por libra-peso. Já a posição de março vem com uma leve queda de 0,03%, negócios a 62 centes mais 42 por libra-peso. A posição de maio opera na estabilidade a 63 centes mais 10, enquanto julho 63 centes mais 39 por libra-peso, leve queda de 0,04%. Bom, aqui no Brasil, o que acontece com os preços do algodão é de que eles perderam a força ao longo do mês de outubro. Isso aconteceu porque a disponibilidade do algodão no mercado era de apenas lotes de baixa qualidade e também os cotonicultores, os produtores de algodão, precisavam fazer caixa, segundo os pesquisadores do CPEA, por isso os preços foram abaixo. No acumulado do mês de outubro, a queda foi de 1%, sendo que no mês de outubro as cotações atingiam no dia 2, R$ 2,36 no valor máximo. De lá para cá vinham baixando, no dia de ontem perderam novamente mais um suporte, perdendo um suporte de R$ 2,33. Já vinham abaixo disso, de acordo com cálculos do CPEA. E a gente vai acompanhar agora a evolução nos últimos dias, na última semana. Você tem uma linha decrescente, fica fácil entender que o preço do algodão vem em queda aqui no Brasil. No dia de ontem, 3 de novembro, fechava o indicador a R$ 2,32 mais 54 por libra-peso, queda de 0,22%. O mês de outubro, você viu ali, fechou a R$ 2,33 mais 0,5, acumulando queda de mais de 1%. Por aqui é hora de mais cotações do algodão, desta vez para o Mato Grosso.
E o Agricultura BR quer saber se você já fez seu cadastro ambiental rural e se está tendo dificuldades para quem não fez. Para você responder a essa pergunta, fique atento. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em 3 horários, sempre com você. Veja no próximo bloco que Cuba visita o Rio Grande do Sul para tratar sobre negociações com arroz. Você vai conferir também o quadro Agroações, ainda hoje, que vai trazer o que acontece com a Minerva Foods. A queda dos últimos 30 dias supera 5%. Assuntos de logo mais, aqui do Agricultura BR. Qualidade genética reconhecida você encontra no 10º Leilão Virtual Matrizes Avaliadas e Nova Safra Quilombo. Em oferta, 200 matrizes Nelore PO, prenhes ou paridas, 50 bezerros Nelore PO, 50 bezerras Nelore PO. Animais avaliados pelos programas de melhoramento genético ANCP e Geneplus. 10º Leilão Virtual Matrizes Avaliadas e Nova Safra Quilombo. Dia 8 de novembro, às 14 horas, pelo Canal do Boi. Amigo produtor, agora você acompanha os melhores canais do agronegócio na Clean TV. Você tem à sua disposição, junto de uma grade completa de programação, os canais Canal do Boi e Agrocanal. E em breve terá também o Conexão BR e o novo canal. Agora a Clean TV e o SBA estão juntos. Afinal, ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Você pode ter a Clean TV pagando apenas R$ 61,50 por mês para ter o seu conteúdo preferido. Acesse cleantv.com.br e faça a sua assinatura. Clean TV, feita para você, onde você estiver. Venha participar deste grande evento, Leilão Central de Negócios, 8 de novembro, domingo às 10 da manhã. Oferta de animais de corte para cria, recria e engorda, no Parque de Exposições de Governador Valadares, Minas Gerais. Leilão Central de Negócios, 8 de novembro, domingo às 10 da manhã. Realização Minas Leilões. Transmissão Novo Canal. Olá! Para você que está enfrentando problemas com endo e ectoparasitas aí na sua propriedade, olha o resultado aqui, ó. Facilidade para você, NTH Endecto, a solução no controle a endo e ectoparasitas, e está aqui no campo de ofertas. É muito simples, é só você pegar o nosso telefone 674009-2220, fazer o contato com o pessoal do call center, porque a partir de 2 ou mais baldes, super descontão para você. Parcela em até 10 vezes sem juros e o frete é grátis para todo o Brasil. A oportunidade está no campo de ofertas. Aproveite a nossa super promoção. Vamos acompanhar agora mais um pouco de mercado internacional, agora mercado do trigo. O trigo hoje vem em baixa expressiva na Bolsa de Chicago. Acompanhe os números de agora com a gente, então. Trigo negociado em tempo real por lá. Você vê a queda expressiva de mais de 1%. A posição de dezembro caiu 1,30% agora. Já foi negociada hoje na cotação máxima do dia a $5,16, mas agora vem a 5,09 mais 75 por bushel.
A posição de março cai 1,34%, já perdeu hoje 7 centes de dólar por bushel, vem negociada agora a 5 dólares 12 centes mais 50. A posição de maio vem a 5 dólares 16 centes, queda de 1,33%, também o equivalente a 7 centavos. E a posição de julho cai 1,19%, negócios a 5 dólares 17 centes mais 25 por bushel. Olha, trigo que vive uma situação de pressão muito forte nos Estados Unidos. Os últimos números que foram apresentados, como por exemplo, os embarques para a 22ª semana da temporada 2015-2016, trigo vem mais à frente. Trigo está na 22ª, teve números muito fracos. Tanto é que o total de 22 semanas de safra fica em 9 milhões e 50 mil toneladas embarcadas. Os números em relação às vendas totais que são esperadas para a temporada 2015-2016 são os menores dos últimos 44 anos. Um outro dado importante é em relação à semeadura do trigo de inverno lá nos Estados Unidos. O plantio desse trigo atingiu, de acordo com o relatório de acompanhamento de lavouras, que foi apresentado no final do dia, na última segunda-feira, já atinge 88% da área destinada. Vamos ver agora mais fundamentos deste mercado. O trigo americano segue bastante pressionado e nós temos aqui 22 semanas e traz um número que eu explicava há pouco. 10 milhões 980 mil toneladas os Estados Unidos tinham embarcado em 22 semanas na temporada passada, 9 milhões e 50 mil agora, portanto, 17,5% a menos em relação ao ano de 2015 e ao ano de 2014. Dando sequência às informações, outros fundamentos aqui, nós mudamos o cenário para mostrar o trigo de inverno sendo cultivado nos Estados Unidos. Da primeira semana de outubro até a primeira semana de novembro, houve pouco avanço da quarta semana de outubro para a primeira de novembro, mas chegou a 88%, como eu havia explicado. Sobe aqui um pouco essa situação aqui em relação ao trigo lá nos Estados Unidos, segue o seu plantio para a semeadura de inverno. Nós temos mais um fundamento aqui, um fundamento gráfico, mostram as áreas em boas e excelentes condições. Essas áreas na primeira semana de novembro estão em 49% para o ano de 2015, ele fica abaixo dos 59% da mesma semana no ano passado, que eram de 59%, e também abaixo de 2013, de 63%, está abaixo da média aqui para 2015, essas áreas em boas e excelentes condições, em 49% para a primeira semana de novembro para o trigo de inverno nos Estados Unidos. Já aqui no Brasil, os preços do trigo estão em movimento de alta, de acordo com o indicador CPEA. Isso por conta da baixa qualidade do cereal que está sendo colhido, especialmente no Paraná e também no Rio Grande do Sul. A gente vai acompanhar agora, de acordo com o indicador CPEA, como estão os preços, levando em conta o estado do Paraná. Você vê no dia de ontem mais uma alta de 0,05%, com a tonelada sendo negociada a R$ 721,88. Apesar dessa baixa que a gente vê no gráfico no dia 29 de outubro, o preço veio recuperando dia após dia. Em 2 dias já recuperou essa perda da última sexta-feira e no acumulado do mês de outubro, o preço do trigo no estado paranaense fechou com alta de 4,41%. Cuba é o principal importador do arroz brasileiro. Somente no ano de 2014, importou 104 mil toneladas. E representantes de Cuba, da Embaixada Cubana, estiveram no Rio Grande do Sul e visitaram a sede da Federação da Agricultura. É o que você acompanha agora. Na primeira visita oficial ao Rio Grande do Sul, a embaixadora de Cuba, Maria Helena Capote, se reuniu na sede da Farsul com o presidente da entidade e representantes do setor arrozeiro. O Brasil é o 4º maior parceiro do país da América Central, com mais de 500 milhões de dólares em exportações no ano passado.
O Rio Grande do Sul é o principal fornecedor de produtos do agronegócio para Cuba. Em 2014, foram exportadas 105 mil toneladas de arroz das lavouras gaúchas. Durante o encontro, a embaixadora anunciou que o Consulado-Geral em São Paulo deve visitar o Rio Grande do Sul a cada 3 meses para identificar oportunidades de cooperação e novas empresas para a compra de produtos. Em março, na primeira reunião no ano que vem, pretende elaborar um plano de trabalho. Sobre a aproximação dos Estados Unidos e a possibilidade de mudanças no mercado, Maria Helena confirmou que vai manter as importações de arroz com o Brasil por ter uma relação de confiança. Já temos um relacionamento que tem antecedentes com o Instituto do Arroz, Rio Grandense do Arroz, que temos um acordo assinado e o nosso interesse, já conversamos com eles em razão de ativar esses contatos e então é uma mistura de continuaremos comprando, isso nunca vai faltar, mas também queremos desenvolver essa parceria que tem a ver com as pesquisas e os resultados que vocês têm desenvolvido aqui. É um momento diferenciado onde ficaremos mais próximo de um grande centro consumidor, o qual seja a América Central e também os próprios Estados Unidos. Estaremos ali com nossos produtos. Bom, e falando em arroz, a gente acompanha agora como estão os preços do cereal no estado gaúcho, levando como referência o indicador CPEA. Bom, o preço da saca de 50 quilos do cereal vem caindo nos últimos 2 dias. Na semana passada, se você acompanhou o Agricultura BR, você sabe que ele encostou no patamar de R$ 41 a saca. Chegava a R$ 40,99. Quando bateu esse preço, começou a recuar. Nesta última terça-feira, fechou o dia a R$ 40,66, registrando mais uma segunda queda consecutiva. A queda foi de 0,34% em relação ao valor de sexta-feira, de R$ 40,80. Bom, apesar desse movimento de queda que a gente viu aqui nos últimos 2 dias, o preço do arroz em casca vem sim recuperando o patamar e saiu de R$ 36,00, foi recuperando até os R$ 40,00 nos últimos meses, acumulando alta de mais de 2% apenas no mês de outubro. Olha, por falar em arroz e Rio Grande do Sul, por lá a chuva deu uma trégua e com isso os produtores aproveitaram para fazer o plantio. Vamos saber agora com a Thaís Baroni se essa trégua ela continua nas próximas semanas. Thaís, como é que fica a previsão do tempo para o Sul e principalmente o Rio Grande do Sul nas próximas semanas? Olha, Fabiano, nas próximas semanas as chuvas elas vão dar uma trégua sim sobre o Rio Grande do Sul, só que em Santa Catarina e também no Paraná vai continuar chovendo um pouco mais forte neste período. Como a gente observa, a umidade do solo está bastante elevada, principalmente entre o leste de Santa Catarina e do Paraná, e no Rio Grande do Sul os níveis de umidade no solo baixaram um pouco agora nos últimos dias por conta aí dessas chuvas mais irregulares. A previsão na tarde de hoje é de pancadas de chuva em praticamente toda a região sul do país, desde o centro-sul do Rio Grande do Sul até o estado do Paraná. Nessa área mais escura aqui do mapa, inclusive, há risco para chuva forte na tarde de hoje. As temperaturas, por conta aí de bastante nebulosidade, elas não devem subir muito na tarde de hoje. Como a gente observa aqui, as máximas elas não devem passar dos 22 graus em grande parte do Rio Grande do Sul e nessa região aqui de Santa Catarina, os termômetros não passam dos 18 graus. Amanhã as instabilidades ainda continuam atuando sobre a região sul do país, vai continuar chovendo entre Rio Grande do Sul e Paraná, sendo que essa região mais escura aqui do mapa é que deve receber as chuvas mais fortes. Só mesmo no extremo sul do Rio Grande do Sul é que o tempo fica um pouco mais firme. Só que amanhã o que muda é a temperatura, que ela volta a cair um pouco mais. Como a gente observa aqui, sobre todo o Rio Grande do Sul, as máximas elas não devem passar dos 21 graus. Em Porto Alegre, 17 graus em Santa Maria. Temperaturas baixas também entre Santa Catarina e o extremo sul do Paraná. Esse aumento de nebulosidade, temperaturas baixas, elas favorecem aí o aumento de fungo nas lavouras, o que é muito ruim para os produtores da região sul do país. Só que a partir de sexta-feira as instabilidades perdem força.
Sobre o Rio Grande do Sul, o sol volta a aparecer em grande parte do estado, o oeste de Santa Catarina e também do Paraná terão aí uma condição de tempo mais firme nesta sexta-feira. Só mesmo entre o extremo norte do Rio Grande do Sul e também leste do Paraná é que continua chovendo um pouco mais agora nos próximos dias. Como a gente observa aqui, as temperaturas já sobem um pouco mais na sexta-feira também. As máximas já voltam a atingir os 24 graus na região de Santa Maria. Só mesmo nessa região aqui de Santa Catarina, na região serrana, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é que as temperaturas ficam um pouco mais baixas ainda nesta sexta-feira. Como a gente observa no acumulado de chuva, essas instabilidades elas não vão provocar chuva muito intensa sobre o Rio Grande do Sul. Até o dia 8 de novembro, chove apenas 30 milímetros no oeste do estado e 15 milímetros no extremo norte. Já entre Santa Catarina e também o Paraná, a situação é um pouco diferente. A previsão é de até 70 milímetros acumulados no leste paranaense. Entre os dias 9 e 13 de novembro, as chuvas elas voltam a perder um pouco mais de força sobre toda a região sul do país. Elas se tornam mais irregulares, principalmente sobre o Rio Grande do Sul. Como a gente observa aqui, no máximo 15 milímetros acumulados em grande parte do estado. Apenas no extremo noroeste gaúcho é que chove 30 milímetros. Já o Paraná, sim, deve receber grandes volumes de chuva. Continua chovendo até 50 milímetros sobre o oeste do estado. E a partir do dia 14, as chuvas voltam a ganhar mais força ainda sobre o Paraná. Sobre o Rio Grande do Sul, ainda teremos chuvas mais irregulares e mal distribuídas, sem grandes volumes acumulados. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Thaís. Daqui a pouco ela volta com informações do clima para a região sudeste do país. Bom, e como ela trazia informações sobre o sul, a gente traz mais uma notícia de destaque, então, para essa região do país. Por lá, produtores de fumo têm sido incentivados desde a década de 80 a cultivar milho e feijão na safrinha, logo após a colheita do tabaco, com o objetivo de diversificar a renda no campo. Através de um programa desenvolvido pelo Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco, os produtores recebem orientação técnica e insumos para o cultivo dos grãos. Na última semana, os governos do Paraná e de Santa Catarina renovaram o convênio do programa para dar continuidade ao trabalho de conscientização dos fumicultores para o melhor aproveitamento da terra. Na próxima quinta-feira, amanhã, será a vez do Estado gaúcho assinar o termo de renovação. Tradicionalmente, a produção de fumo na região sul é realizada em regime de integração com a indústria e, assim, o plantio se dá de acordo com as necessidades internas e de exportação. Por meio do programa, o fumicultor tem a oportunidade de ampliar suas alternativas no campo, além de se beneficiar com a proteção do solo, controle de pragas e ervas daninhas e também o aproveitamento dos resíduos do tabaco para a adubação das novas culturas. Por aqui a gente traz para você agora mais cotações de mercado. Atenção então, produtores do Paraná, para os valores do milho hoje no seu estado. Mercado do milho vinha em recuo no começo do Agricultura BR, lá na Bolsa de Chicago. Vamos saber como é que estão as posições negociadas neste momento. A queda continua para o milho. Dezembro vem negociada $3,77 o bushel, queda de 0,91%. Para março, $3,85 mais 50 por bushel, queda de 0,83%. Maio, $3,91 mais 50 por bushel, queda de 0,82%. Julho, $3,96 mais 25 por bushel, queda de 0,75%. Situação do milho não se altera, segue caindo, segue perdendo na Bolsa norte-americana. Milho, como você sabe, já chega nos Estados Unidos a 85% dos 32.660.000 hectares que foram cultivados com cereal já colhido. Você já viu essa informação aqui no Agricultura BR. Esse avanço
coloca mais de 292 milhões de toneladas de milho lá nos Estados Unidos, no mercado americano e, consequentemente, internacional. Vamos ver agora os fundamentos para o milho dos Estados Unidos. Nós temos aqui, mais uma vez, um mapa que mostra como é que estão as produções já colhidas nos principais estados produtores. Nós temos aqui Iowa, que é o principal estado na produção tanto de soja quanto de milho, com 52 milhões 160 mil toneladas colhidas. Illinois, 47 milhões 670 mil, é seguido por Minnesota, Nebraska e Indiana. Total, 292 milhões e 700 mil toneladas que já saíram dos campos norte-americanos. Pressiona bastante o mercado e, olha, expectativa de melhoras de valores. Você viu que todas as posições abaixo de $4 no mais curto prazo. Expectativa de melhora somente para o ano que vem, porque se isso não acontecer, o produtor americano tende a migrar as suas áreas, ou parte delas, que são destinadas para o milho, para a soja. Tem chovido de maneira frequente e até mais intensa sobre a região sudeste do país, em especial sobre o estado de São Paulo. Bom, essas chuvas trazem alívio aos cafeicultores da região por conta da florada do café. Essa época é importante que haja chuva, mas ao mesmo tempo prejudica os produtores de cana por conta da colheita da cana-de-açúcar. A gente vai saber agora com a Thaís como fica a previsão do tempo, então, para a região sudeste do Brasil. Thaís, e o que o produtor de lá pode esperar? Olha, Juliana, nos próximos dias vai continuar chovendo ainda sobre a região sudeste, especialmente sobre o estado de São Paulo. Como você mesma disse, choveu bastante agora nas últimas semanas, principalmente sobre o estado paulista. A umidade do solo está bastante elevada em praticamente todo o estado de São Paulo. A umidade do solo voltou a subir também um pouco mais sobre a região centro-sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Só mesmo entre Espírito Santo e norte de Minas é que temos o solo um pouco mais seco aí por conta mesmo da falta de chuvas. Nos próximos dias, como eu disse, ainda chove bastante sobre a região sudeste do país, principalmente sobre o estado de São Paulo. Até o dia 8 de novembro, a previsão é de mais de 100 milímetros nesta região aqui de divisa com o sul de Minas Gerais. No interior do estado ainda chove até 50 milímetros aí nos próximos 5 dias. É uma chuva que vem em forma de pancadas, mas são aquelas pancadas de chuva um pouco mais intensas que devem ocorrer aí no período da tarde. Entre Espírito Santo e norte de Minas, as chuvas elas ainda continuam mais fracas e irregulares neste período. A partir do dia 9 de novembro, aí as chuvas voltam a perder um pouco mais de força sobre o sudeste, principalmente sobre o estado de São Paulo. Elas continuam ainda um pouco mais regulares, como a gente pode observar aqui, 30 milímetros em grande parte do estado, mas ela já vem com um pouco menos de intensidade. E a partir do dia 14 de novembro, aí as instabilidades voltam novamente a ganhar força sobre o estado de São Paulo. Como a gente observa aqui, mais de 50 milímetros acumulados sobre todo o estado, mas é nessa área aqui, sobre o leste de Minas Gerais, Rio e Espírito Santo, é que os maiores volumes de chuva devem ocorrer aí entre os dias 14 e 18 de novembro. Juliana, hoje eu encerro minha participação por aqui. Eu volto com vocês aí no estúdio. Boa tarde. Obrigada, Thaís, e boa tarde para você também. Até amanhã. Por aqui é hora de mais cotações de mercado. Veja como estão os valores do café arábica na região produtora de Mogiana, em São Paulo, e também em Minas Gerais. A Agricultura BR traz em destaque agora o quadro Agroações, uma parceria do programa com a equipe da agência Rural Business. E hoje a empresa de destaque é sempre uma empresa que está diretamente ligada ao produtor rural, seja porque o produtor adquire produtos dela ou porque fornece produtos para ela. No caso hoje é a Minerva Foods. Minerva Foods ontem fechava na Bolsa Paulista com uma alta, o valor das suas ações, de 1,96%.
No acumulado de 30 dias vem com uma queda de 5,4%, mas hoje já vinha descontando um pouco mais essa queda, porque vinha em alta há pouco tempo. Vamos saber como é que estão as ações negociadas agora. Nós temos alta para as ações da Minerva Foods, que é negociada sobre a sigla BIF3, e ela vem sendo negociada a R$13,19. O valor aqui, hora de negócio para as ações da Minerva Foods, com 1,85%, agora um pouco mais, 1,93% de alta. Assim vem sendo negociadas as ações da Minerva. A Minerva que tem dado boas notícias para o mercado de investidores. Há pouco tempo fez a aquisição de uma importante empresa lá na Colômbia, a Rede Cárnica, que agora começa a fornecer carne bovina. Ela não estava no cenário internacional, essa empresa lá da Colômbia, mas agora passa a fazer fornecimento também para o mercado árabe, e a expectativa é que ganhe ainda mais países, ou seja, que a exportação por via desse outro braço da Minerva Foods comece a ganhar outros países também, e com isso a Minerva Foods amplia a sua atuação no cenário internacional. Cotações do Bezerro. Oferecimento Eprinet por 1. Sua opção na terminação. O único carência zero. Devido ao atraso no plantio da soja no Mato Grosso, os produtores de lá aceleraram os trabalhos de plantio na última semana, mas ainda assim os trabalhos estão atrasados num ritmo histórico desde 2010. Quem tem as informações é o repórter Valdir Pacheco. Produtores de soja de Mato Grosso, principal estado produtor do país, duplicaram a área plantada na última semana, alcançando mais de 38% do total previsto para a temporada 2015-2016. Mas o ritmo geral ainda é o mais lento desde 2010, mostrou na última sexta-feira o levantamento semanal do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. Na semana passada, o IMEA havia registrado o plantio em apenas 19,6% da área projetada para Mato Grosso. Chuvas registradas nos últimos dias parecem ter oferecido ao solo de muitas regiões a umidade necessária para o plantio, mas ainda assim o plantio está 15 pontos percentuais atrasados em relação à média histórica. Na região de Canarana, no noroeste de Mato Grosso, o plantio está na fase inicial. Segundo o IMEA, os trabalhos na região avançaram esta semana para 15% do total previsto. Em Nova Mutum, no médio norte de Mato Grosso, as precipitações ainda são muito irregulares na região. A preocupação dos produtores é que o atraso do cultivo de soja prejudique o plantio da segunda safra, que precisa ser semeado antes do fim do período chuvoso. Dados meteorológicos mostram que até o final de outubro as chuvas foram bastante irregulares e escassas em Mato Grosso, prejudicando o plantio, o que estava autorizado oficialmente desde o dia 15 de setembro. Para os próximos dias, as previsões sinalizam de que o cenário tende a melhorar. Há indicativos de que dessa vez a chuva mais forte e mais abrangente venha a ocorrer sobre a faixa central do Brasil, ou seja, sobre o sudeste e o centro-oeste, segundo dados dos meteorologistas. Valdir Pacheco para o SBA. No começo desta edição do Agricultura BR, você teve a repórter Miriam Valadares trazendo informações importantes sobre a prevenção de ervas daninhas, prevenção e controle de ervas daninhas sobre as lavouras. Agora, ela traz em destaque as informações para por que é importante se controlar desde a semeadura até a colheita as lavouras, porque além das ervas daninhas, também existem as doenças. Veja.
Após implantada a lavoura, a preocupação do agricultor deve ser com pragas e doenças. Sobre as doenças, eu converso agora com o Augusto Goulart, ele que é pesquisador da área de fitopatologia. Quais as principais doenças que tiram aí o sono do produtor? Então, quando o produtor, o agricultor instala a sua lavoura, ele deve se preocupar com as doenças em duas fases. A primeira fase é a fase de instalação da lavoura, onde ocorrem aquelas doenças que causam o que a gente chama de tombamento, né? São vários fungos, um complexo de fungos que causam tombamento, porém na região do Cerrado brasileiro o mais importante é Rhizoctonia solana. Então o agricultor deve estabelecer a sua lavoura com a semente de boa qualidade, com um tratamento bem feito, que ele consegue resolver esse problema. A partir do momento que a soja vai crescendo, vem as doenças foliares, né? Tem aí a mais famosa hoje, que demanda uma preocupação maior, que é a ferrugem da soja, e as demais doenças causadas por fungos, né, que são as doenças de final de ciclo da soja. E quais seriam as formas de controle? Bem, do ponto de vista da fitopatologia, a gente tem que trabalhar com estratégias de controle, manejo integrado de controle, que são várias ferramentas que você usa. Por exemplo, na fase inicial seria sementes de boa qualidade, tratamento de sementes com fungicidas. A partir daí você tem que trabalhar com variedades resistentes, né? Uma adubação equilibrada e várias outras táticas de controle. Porém, hoje o que mais está sendo usado é a aplicação de fungicidas, né, na parte aérea para controlar essas doenças. E o controle tem sido bom, né? Se você aplicar o fungicida correto, a mistura correta, na dose correta, você consegue controlar bem essas doenças. Ok, muito obrigada. Ou seja, a dica realmente é o monitoramento da lavoura. Miriam Valadares para o SBA. Minutos finais do Agricultura BR desta quarta-feira. Você acompanha agora negociações com a soja na Bolsa de Chicago. Fundamento importante para a formação do preço aqui no Brasil. Soja hoje vem operando em alta por lá e a gente acompanha os números de agora. A posição de novembro vem a $8,80 mais 50 por bushel, alta de 0,22%. Janeiro sobe 0,11%, agora reduz um pouco essa queda, vai para 0,05%, opera quase que na estabilidade a $8,79 mais 50 por bushel. A posição de março vem a $8,82 mais 25, queda de alta de 0,11%, e a alta também é a mesma para a posição de maio, que agora vem negociada a $8,87 mais 50 por bushel. Um outro número que o produtor de soja brasileiro tem que ficar atento é ao dólar. O dólar, que tem dado suporte aos preços da soja aqui no Brasil, hoje vinha em movimento de baixa. A gente acompanha agora as negociações então com a moeda americana. Você tem dólar comercial mudando o rumo dos negócios. Na abertura do programa de hoje, o dólar vinha a R$ 3,77, na estabilidade em relação ao fechamento de ontem. Agora já sobe 1%, é negociado a R$ 3,80 mais 8. E por aqui nós trazemos os últimos destaques, fundamentos para o mercado internacional. Hoje você já viu que as exportações brasileiras no mês de outubro de soja, milho chegou a 5.550.000 toneladas, número histórico comparado com qualquer mês, nunca aconteceu isso antes. Em relação à soja, também foi histórico, 2.600.000 toneladas de soja foram exportadas pelo Brasil. E olha só, enquanto os Estados Unidos avançam na sua colheita da temporada 2015-2016, atingiu 92% dos mais de 33 milhões e 400 mil hectares cultivados com a oleaginosa, o que coloca já pelo menos 94 milhões de toneladas a mais no mercado. Aqui no Brasil, a situação das lavouras começa a melhorar. Você viu há pouco o Valdir Pacheco trazendo destaque aqui no Agricultura BR, que essas chuvas mais firmes que caíram sobre o Mato Grosso, principalmente, maior produtor do Brasil e individualmente o maior estado produtor do mundo, essa situação já consegue garantir avanço do plantio no estado mato-grossense. E olha só, produção brasileira é estimada em 100 milhões de toneladas, praticamente há um alinhamento entre as informações da Conab, que espera entre 100 milhões e 101 milhões de toneladas de produção no Brasil, e também com o Departamento de Agricultura americano, que esperam 100 milhões de toneladas. Vamos ver como é que está a produção sul-americana, porque a expectativa é essa daqui. De acordo com o Departamento de Agricultura americano, Brasil
Brasil deve produzir 100 milhões de toneladas, a Argentina 57 milhões, Paraguai 8 milhões e 800 mil toneladas e todos os outros países sul-americanos juntos 6 milhões e 800 mil toneladas de soja, o que deve totalizar 172 milhões e 620 mil toneladas da oleaginosa. O programa de hoje chegando ao fim. Antes disso, a gente quer mandar um abraço aqui a quem participa do programa com a gente ao vivo de todo o Brasil. Atenção, Edson de Augustinópolis, Tocantins. A gente recebeu sua mensagem por aqui. Obrigada. Continue ligado no canal do Boi. De Tocantins também tem o Gilmar de Piraquê. Obrigada, Gilmar, pela companhia. Um abraço a todos por aí. E olha, a gente continua aqui, Claudeci de Espigão do Oeste, no estado de Rondônia, o Rander de Manhaçu, Minas Gerais, tem também o Rodolfo de Paranapoema, no estado do Paraná, Gabriel de Cássia, Minas Gerais e o Leandro Furlan de Orleans, Santa Catarina. Um grande abraço a todos, também o pessoal do Twitter que acompanha o programa. Ainda tem o estado do Rio Grande do Sul, Ricardo de Barra do Guarita. Obrigada por nos acompanhar aí na região sul do país. Bom, nessa edição, se você perdeu, ela chegou por aqui agora, é só acompanhar pelo YouTube. Digitando Agricultura BR, canal do Boi no YouTube, você tem todas as edições passadas do meio-dia. Nesta edição foram assuntos principais. Bom, destaque foram as exportações de milho aqui do Brasil, totalizaram 5 milhões 550 mil toneladas do cereal no mês de outubro, valor histórico. Nesta edição você também acompanhou que os preços do feijão aqui no Brasil dispararam, alcançaram patamares novos. Bom, a produção e também as exportações de soja, mas principalmente as exportações de soja do Brasil, ultrapassaram em muito as expectativas da Conab. Outubro também foi mês histórico, recorde para as exportações da oleaginosa. E ainda nessa edição você viu que algumas regiões produtoras de café de Minas Gerais têm registrado boas segundas floradas. Bom, a gente vai ficando por aqui desejando a você uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais. Agricultura BR, oferecimento parceiros do campo, Irrigação Penápolis, soluções de irrigação personalizadas, Silos e Secadores Pagé, uma nova safra para o Brasil, Coima, qualidade que pesa exato. Conheça os silos e secadores da Pagé, uma empresa consolidada no mercado, com mais de 50 anos de tradição e com uma linha completa em equipamentos para armazenagem, trabalhando